Vamos lá. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, quem for assistir posteriormente no YouTube. É, a gente vai iniciar hoje o conteúdo de box layout. Esse conteúdo era para ser aplicado na live de ontem, mas como não houve a nossa reunião ontem, eu vou gravar esse conteúdo agora em live e o posterior eu vou fazer a gravação dele no caso de JTablet Pen, que seria hoje. Fazer a gravação offline e depois eu publico pra vocês no YouTube, provavelmente ainda de hoje pra amanhã. Mas o conteúdo hoje é box layout. A gente vai estar vendo algumas das características dele, alguns conceitos relacionados a ele, mesmo que vocês já tenham visto em aula. Eu vou tentar trazer eh, algumas formas de trabalhar com ele e conceitualmente, tanto conceitualmente quanto por métodos que talvez você, ou configurações de métodos que talvez vocês não tenham visto em aula, apesar de que no nosso projeto a gente não vai fugir muito do que vocês viram em aula não. Como é uma, um live code de reforço, a ideia é justamente que vocês tenham um contato novamente, talvez vendo algumas coisas diferentes, etc, mas que somem, não que acabem confundindo vocês eh, nos seus estudos. Então, a gente vai começar definindo, né, o que que é o box layout. A gente pode dizer que é uma classe do pacote Java Swing que ele vai servir como um gerenciador de layout, assim como a gente viu os outros gerenciadores de layout, como o board layout, flow layout, etc. Ele é bem, não é bem parecido, mas no quesito por componentes em uma linha, ele é parecido com o flow layout. Mas ele tem as suas próprias características, que é uma delas é organizar essa linha, né, que a gente põe em linha de forma ou vertical ou horizontal. E em forma vertical, o pessoal, vocês podem acabar vendo na documentação, em algum momento eles chamarem de em stack, né, que é empilha, empilhar ele de cima para baixo. Então a gente sabe que essa é uma das definições do box layout. Para vocês verem a documentação dele, vocês podem estar acessando a do Java mesmo. A gente vai estar utilizando as três formas de. Três não, né? Se a gente for olhar por páginas, seriam quatro páginas de documentação e o material de aula de vocês. Então, a gente vai ter a classe Box Layout em si, a documentação da classe Box Layout da Oracle, vocês podem estar encontrando, pesquisando, mesmo aqui, vocês jogam no Google. Opa, Oracle Box Layout, opa, ele vai cair em provavelmente dois links para vocês. Tem esse How to Use Box Layout, que nós também usaremos. Ele é um guiazinho, um tutorial, né? Que o Java disponibiliza, a Oracle, né? Disponibiliza sobre como criar box layout com Java. E aqui, se não aparecer na pesquisa de vocês, vocês coloquem Java aqui, que já devem encontrar. Bom, não apareceu, mas Java Class aqui. Essa classe aqui, essa documentação dessa classe, que já separamos aqui também. Basicamente, a gente vai ter essa definição que a gente trabalhou, né, que a gente já explicou. E a gente vai ver algumas características dessa classe, né? Primeira delas, a gente pode saber que, por padrão, os componentes que estão organizados em um box layout, eles só podem ser organizados em um grupo. Acho que vocês chegaram a ver isso dentro de sala. Talvez, não sei se o Léo chegou a testar com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui na parte de como aqui. Se vocês, a imagenzinha que tem, inclusive no material de aula de vocês, ah, basicamente, se você tiver um alinhamento do tipo vertical, vai fazer com que todos os componentes que estão com esse alinhamento, tipo de alinhamento, né, eles sigam a mesma orientação vertical. Ou seja, aí você vai poder configurar
Ele é à esquerda, à direita ou centralizado. Nesse caso, ele é vertical porque ele é, né, em pilha, né? Começa de cima para baixo. Então, tem esse primeiro componente, o segundo componente, o terceiro componente. Eles estão de formato em alinhamento vertical, mas eles, no caso do eixo, né, vertical, mas o alinhamento dele você pode escolher se você quer a esquerda, a direita ou ao centro, a depender da configuração que você colocar no, no seu programa. Eu indico evitar de trabalhar com diferentes, no caso, né, depender do seu propósito, né? Aqui no nosso contexto, a gente não vai estar utilizando essa passagem de parâmetros de diferente alinhamento para o mesmo grupo de componentes. Vocês podem ver aqui, tem até uma exemplificação, como que fica uma estética meio esquisita, né? Ele não fica nem centralizado, nem à esquerda e nem à direita. Então, podem ver que ele tem. Provavelmente aí, o 0.5, né, é a configuração de centralizado. Tá vendo que o centralizado dele não está no centro? O à esquerda dele também não está totalmente à esquerda, a direita dele também não está totalmente à direita. Talvez para algum momento de alguma aplicação que vocês forem fazer, vocês precisem utilizar esse formato, não é nosso caso. E posteriormente vocês vão perceber, se eu perceber não, né? A gente vai estar vendo aqui também estratégias para você, caso vocês precisem utilizar esse tipo de comportamento aqui, se vocês quiserem estar utilizando uma classe utilitária, que seria o box, né? Vocês também já viram. Vocês podem estar utilizando para estar empurrando algum elemento para algum lado ou esticando ele também, etc. Não é nosso caso que a gente vai estar trabalhando aqui. A gente não vai estar trabalhando com três alinhamentos diferentes, mas caso vocês queiram fazer, testar também, não tem importância. Ahn, então, é, na classe Box Layout, outra característica, né, é que ele tem variáveis públicas, variáveis estáticas públicas, né, para acessar os seus valores internos ali, respectivos das orientações do layout. Então, como que eu faço para configurar se eu quero que ele tenha um comportamento de alinhar os componentes no eixo vertical ou horizontal ou outro eixo, que é o que está aplicado aqui, né? Está apresentado aqui, perdão. Basicamente, você vai ter esses quatro eixos aí, quatro parâmetros que ele vai receber na hora de criar o nosso box layout, que é o eixo X, né? O X-axis vem de eixo mesmo. Então vai ter o X-axis, né? Que vai basicamente é, posicionar nossos componentes de forma horizontal. No Y-axis, a gente vai ter o posicionamento de forma vertical. E a gente tem também, só título de curiosidade, a gente não vai estar utilizando isso aqui na nossa aula, tá? No caso, do nosso problema, né? Mas a classe Box Layout também tem a possibilidade de você configurar com Line Axis ou Page Axis. Qual que é a diferença desses para os que a gente vai estar trabalhando? Basicamente, o Line Axis e o Page Axis são formas ah, internacionais de trabalhar com o eixo Y ou o eixo X, talvez. Porque o Linux ele tem uma, entre aspas, respeitabilidade referente ao idioma que está configurado na sua interface. Então, se você tiver configurar pelo local lá, onde que você se localiza, ele provavelmente vai procurar pelo idioma e vai organizar o seu box layout conforme o país que você está. Então, se você, por exemplo, nesse caso do Linux, ele vai colocar os componentes conforme um texto em uma linha. E aí depende do idioma, né? Por exemplo, se não me engano, no árabe, se não me engano, no árabe, o idioma ele é posicionado, o texto é posicionado do final da linha para o começo.
Ao contrário, por exemplo, da língua inglesa, que é o que o padrão usa. Então, é isso que ele vai tratar, e o PGX é a mesma coisa se ele vai organizar agora como se fosse texto numa página. Então, assim como na língua inglesa os textos vão da esquerda para a direita, o em, por exemplo, em algumas línguas asiáticas, por exemplo, o mandarim, você vai ver que eles estão organizados de cima para baixo. Então, basicamente é essa a diferença. A gente não vai utilizar esses dois, é só a título de curiosidade mesmo, para vocês, caso que terão curiosidade de pesquisar. É basicamente isso. Ahn, e aí a gente vai dando continuidade, né, sobre as características ainda do box layout. A gente sabe que ele. Deixa eu só ver aqui. Ahn, aqui. Vocês vão ver que ele tem algumas configurações aqui, ó, de dimensão, porque os componentes do box layout eles são dimensionados conforme o tamanho preferido, no caso o preference size, né? E os tamanhos máximos e mínimos também. Então, se vocês forem posicionar um elemento que vocês queiram ter um tamanho específico ali para ele, vocês podem estar configurando. O Léo também já passou, já vi que no material tá. Podem estar definindo isso, a gente também vai fazer isso, definir os tamanhos eh, desses componentes. E cada componente tem o seu próprio. Isso são da classe de componentes, né? Tem esses métodos para você estar setando os tamanhos preferidos dele conforme cada componente. Então, a gente vai estar vendo como que se faz isso posteriormente. Outra característica também é até referente a questões de tamanhos, né, de proporções. Se a gente pensar que o tamanho dos componentes, né, a soma dos componentes, por exemplo, da altura ou da largura, dependendo se você está usando o eixo X ou o eixo Y. Então, se a gente tiver, por exemplo, não for suficiente, o tamanho não for suficiente para cobrir todo o espaço do box layout, se a gente pensar numa orientação, por exemplo, vertical, e a altura dos componentes ela vai ser ampliada até que ele consiga preencher todo o tamanho máximo ali do box layout. E no caso do vertical, né? A altura relacionada ao vertical e a largura é o mesmo comportamento, só que relacionado ao eixo horizontal. E se a gente pensar que a gente falou, né, se sobrar espaço, né, se por exemplo o componente for menor que o box layout. Agora, se o componente for maior que o box layout, se a soma dos tamanhos forem maior que o box layout, ele vai exceder o tamanho ali do container e aí os componentes podem ser parcialmente ou totalmente ocultados ali. Ele não vai aparecer no seu container. Então tem que tomar cuidado na hora de dimensionar de forma correta o box layout. Dito isso, essas são as características é, bases aí do box layout. E como é que eu faço, afinal de contas, para construir um box layout, né? Aqui, se vocês virem na documentação, vocês vão ver que tem até um código aqui, se vocês quiserem estar consultando, ahn, como eu não sei se vocês trabalharam, todo mundo chegou a ver, não sei se todo mundo foi na aula de box layout, mas tem códigos aqui também, além dos códigos em aula, que vocês conseguem ver como que trabalha, como que ele utiliza alguns componentes para ser adicionados a um painel. Mas aí o construtor padrão do box layout, é, a gente utiliza um método, né, o mesmo método que nós utilizamos para setar os layouts, que é o set layout. A gente usa para definir, né, o container ali que a gente vai utilizar como box layout. E a gente passa como parâmetro ali um objeto do tipo box layout. Esse objeto basicamente ele vai receber, que é os parâmetros mesmo do construtor, vocês virem aqui, ó. Ele recebe, ele recebe duas variáveis. Uma é o container, né? Que nós vamos estar aplicando o box layout. Geralmente ele vai chamar um painel.setLayout, aí você inicia new box layout.
e você passa o próprio painel que você está aplicando esse box layout. Se for um frame, no caso, se vocês quiserem, pode estar fazendo aplicado direto no frame também. A gente só vai trabalhar com painéis porque é, para nossa proposta de internal frame, depois vou mostrar para vocês. Mas a gente vai precisar de dois painéis, então a gente vai trabalhar aplicando o box layout diretamente no painel e não no frame. Então, basicamente, são duas variáveis. A primeira, como já falamos, é o container que vai estar sendo aplicado. E o segundo, que é do tipo inteiro, a gente vai definir a orientação que o box layout vai usar, que é justamente essas opções aqui que nós temos. A gente vai trabalhar só com as duas aqui, o x-axis e o y-axis, né? Só essas duas orientações. São as variáveis estáticas que possuem ah, na classe do box layout. Então, é basicamente isso. Nós vamos estar passando o Get Content Pane, né, que ele utiliza para aplicar o... Aqui vocês podem estar utilizando qualquer uma ah, das duas assinaturas, né, da forma de passar parâmetros, dependendo de como você está utilizando o seu a sua aplicação do box layout, você pode passar para tanto para um painel, um JPanel, quanto para um frame que seja e tá utilizando ele também. Então feito isso, né, a gente pode estar vendo como que a gente faz aqui em métodos, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para baixo. Isso. Vocês podem estar vendo que tem vários métodos aqui, alguns são da própria da classe, outros são herdados de outras classes, né? Podem estar vendo aqui que ele herda de Layout Manager, tanto do normal, comum, né, quanto do 2 e da classe serializável. Ah, e aí a gente faz para poder adicionar componentes ao box layout uma forma, uma coisa, a gente tem que setar uma coisa anterior à adição dele no painel. A adição no painel é padronizada, é a mesma forma que nós fazemos adicionando qualquer componente a um painel, que é o ADD e passando o componente. Mas antes da gente fazer isso, toda vez que vocês pensarem em box layout, vocês têm que pensar que vocês têm que setar antes um alinhamento para aquele componente. Então, a gente chama primeiro, por exemplo, se a gente estiver utilizando a orientação horizontal, né, em linha dos componentes, a gente chama o alinhamento vertical, né, o alinhamento do Y, do eixo Y. Então, quando a gente trabalhar com linha, alinhamento é vertical, é Y. Trabalhou com. E quando a gente estiver trabalhando com vertical, o alinhamento é horizontal, é no eixo X. Então, sempre o contrário. Se eu estiver trabalhando com o eixo Y, eu alinho no eixo X. Se eu estiver trabalhando com o eixo X, eu alinho no eixo Y. Isso a gente vai chamar diretamente no componente que nós estivermos aplicando, e não no box layout, não no painel do box layout. A gente vai chamar no componente antes de adicionar ele no nosso box layout. Então, chamada sempre por exemplo, um componente, né, que se pode ter ali um C, vamos chamar o componente de C ponto, aí espaço set alignment Y, se a gente estiver trabalhando com eixo X, e aí a gente passa como parâmetro, a gente faz uma chamada para uma variável estática também da classe component, chama component ponto, por exemplo, top alignment. As opções seriam para eixo Y, por alinhamento Y, seria o top alignment, o center alignment e o bottom alignment. Ao contrário da possibilidade de estar utilizando o alinhamento do X, que seria é, o à esquerda, né, a direita e o centro. No caso, left alignment, center alignment e right alignment. Vocês podem estar consultando isso em qualquer componente, né? Se vocês forem pesquisar, deixa eu até dar uma olhada. Que o get, por exemplo, o JComponent, get alignment, ele vai ter aqui, ó, tá vendo? Set alignment y são próprios do JComponent. Então, qualquer objeto, qualquer classe que seja, qualquer objeto que esteja
subclasse de component, ele vai ter esses métodos aí. Perfeito? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, não. Não? Certo. Então, o que a gente vai passar agora é informações sobre o uso de box. Lembra que eu comentei que é essa classe aqui? Lembra que eu comentei que o box layout ele pode utilizar uma classe utilitária, né? Auxiliar ao seu layout, que é o box. O box, ele basicamente é uma classe que vai servir como container ali para objetos com o box layout já pré-definido. Então, ele é como se fosse um, um componente que já vem com o box layout pré-definido. A gente só precisa fazer algumas configurações para a gente manipular esse box ali sobre o nosso box layout. Então ele vai servir para que os componentes ali tenham uma maior flexibilidade no seu posicionamento, né? Ele tem alguns métodos para criar, né? Inserir caixas que são caixas mesmo, né? É por isso que se chama box, né? Mas são caixas que não ficam visíveis para o usuário. Então elas podem ser tanto flexíveis, né? Se a gente for trabalhar com glue, quanto fixas, se a gente for trabalhar com rigid area. Então a gente insere esse objeto entre os nossos componentes e ele vai dar ali um espaçamento que nós configurarmos. Se for o caso do glue, ele vai dar um espaçamento dinâmico ali entre os objetos. Se for o rigid area, a gente tem que configurar qual o tamanho que a gente quer de largura e altura para esse objeto. E aí, nesse caso, quais são os métodos que a gente vai utilizar, né? A gente tem aqui vários métodos da classe box, mas a gente vai utilizar para criar uma box, que ela se a gente for pensar numa box que se expanda, né, horizontalmente entre dois componentes. Então imagina que tem um componente, deixa eu dar uma olhada ver se tem aqui, ó, tem esse formato. Imagina que tem um componente com dois componentes um do lado do outro. Se você aplicar uma horizontal glue entre eles, por exemplo, fazer a chamada de adição de um componente e depois chamar horizontal glue e chamar outro componente, ele vai dar esse efeito aqui de espaçar eles, né? Dar um espaço igual entre eles, colocando eles como se tivessem extremidades diferentes. E na rigid area, ao contrário, a gente tem também um espaçamento, mas ele não vai tentar forçar a dinamicidade desse espaço horizontal. Ele vai criar realmente uma área fixa ali que você vai passar. Por exemplo, aqui ele está usando de 5 de altura, que provavelmente é o tamanho também dos outros componentes, e, aliás, 5 de largura, desculpa, que é o tamanho do espaçamento aqui, e 0 de altura para poder estar. Não é interessante para ele estar modificando a altura do, da área que ele está especificando. Então, basicamente, são esses os métodos que a gente vai estar utilizando, que é o create horizontal glue, se a gente quiser fazer esse espaço horizontal. Se for vertical, a gente só troca o nome horizontal por vertical, que é a versão vertical dele para a gente estar trabalhando também. Qualquer uma das duas vai funcionar. E por fim, o Rigid Area são esses três métodos que a gente vai estar utilizando, que é para criar esse efeito de espaço fixo entre os componentes. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Não. Dúvidas? Não? Ok. Aí também você pode estar utilizando, tem um tutorialzinho do Geek for Geeks também, que vocês podem estar utilizando. Ele mostra aqui como que adiciona, quais são os métodos que são para ser usados. Aqui ele até cita, eu esqueci de até te comentar, né? Tem um adiciona layout component que a gente não utiliza para essa classe. Por mais que algumas coisas do box layout, por exemplo, esse adiciona layout componente das duas assinaturas deles não é utilizado pela essa classe, porque ele só implementa os métodos necessários
para a interface do Layout Manager, mas ele utiliza mais o Layout Manager 2. Então ele precisou dessa definição desse método, mas ele não utiliza. Então vocês não precisam estar preocupando com esses dois métodos aqui. E aí ele mostra como que pega, né, o alinhamento do layout, como que pega o tamanho máximo do layout. A gente não vai estar trabalhando com os retornos, mas são os mesmos métodos que nós utilizamos para setar, né, a mesma chamada praticamente. Então, ele ensina aqui também outros formatos para vocês verem umas versões mais diferentes, talvez. Na verdade, pelo que eu li aqui, é que a gente talvez trabalhe hoje, então não vai ter muita diferença não, mas é só caso precise de um reforço mesmo para entender o conteúdo. Feito isso, a gente vai passar para nossa. Deixa eu passar aqui. Opa, aqui. A gente vai passar para nossa codificação. A gente está trabalhando com o que a gente já tinha desenvolvido em aula durante as outras reuniões. Dessa vez a gente vai estar criando um novo internal frame para a gente trabalhar com as informações de promoção. Por enquanto, a gente vai trabalhar só com um painel, porque a gente não viu ainda. Aliás, a gente não viu ainda na nossa live code, né? Vocês já viram em aula o JTablet Painting, mas no vídeo que eu vou lançar offline, que eu vou gravar offline, já vai ter esse conteúdo. Não vai expandir muita coisa. O JTablet Painting é bem simplesinho de estar aplicando, não vou estender muita coisa. Talvez, se sobrar tempo, eu faço hoje ainda, mas eu acho que talvez não sobre muito tempo pra gente tá trabalhando com o Tablet Pen hoje. Mas enfim, o que a gente vai ver aqui por base a primeira coisa que a gente vai fazer referente ao nosso sistema tá modificando uma coisinha aqui na classe filme que eu tinha esquecido de modificar, que é fazer uma verificação da classificação, das entradas lá do nossos campos de cadastro. Até fiz no de edição, mas esqueci de fazer ah, essa configuração no tanto na classe do filme quanto na de cadastro. Então, a gente vai vir aqui na parte de setar a classificação. A gente vai continuar recebendo essa assinatura, né, esse parâmetro. A gente vai continuar recebendo ele, e nessa assinatura recebendo parâmetro. Mas a gente vai verificar, por exemplo, se o usuário mandar uma classificação. Ó. Se a classificação for menor que zero, porque pode ser, né? O usuário pode fazer o que ele quiser no sistema. Então a gente tem que estar verificando essas pequenas, pelo menos as básicas, né? É, essas exceções básicas, né? Então, se o usuário informar uma classificação menor do que zero, opa, menor do que zero, a gente vai simplesmente escrevi errado classificação? Escrevi classificação aqui. A gente vai estar passando essa classificação para zero, que é como se fosse um livre, né? Classificação livre. Então, desclassificação recebe zero. Pronto. Se for menor que zero, vai receber zero. Aí a gente tem agora um else aqui, né? Se ele for maior do que 18, porque classificação maior do que 18 é sempre 18, né? Vai colocar uma classificação de 64 anos. Então, se ele for maior do que 18, sempre maior, tá, gente? Não é maior ou igual, não, é sempre maior. Se for maior do que 18, no caso, separado aqui, a gente vai configurar ele para 18. Então, desclassificação. Opa, 18. Pronto, feito isso, eu só preciso de mais um else aqui embaixo, que é a setagem do parâmetro, caso ele passe um número entre esses valores, que é um número válido. Então,
Se por acaso ele tiver um desses números, o que eu vou fazer é só fazer a chamada que já estava aqui antes, certo? Feito isso, a gente vai aqui em cima e ao invés de a gente passar o this ponto classificação, a gente vai chamar o set classificação. Simplesmente chamar aqui set classificação, passando a classificação e pronto. Essa é a configuração que faltava para nossa classe de filme. A gente vai fazer algumas modificações lá na interface, mas na parte da classe lógica aqui, da implementação lógica da nossa classe, é isso que a gente tem que configurar. Todo mundo conseguiu configurar aí? Consegui. Certo. Conseguiu, Jamar? Consegui, tudo certo. Perfeito. Então, feito isso, a gente vai dar um pulinho lá na classe de cinema e a gente vai aqui, cinema desktop. Perfeito. Ah, não, perdão. Se a gente descer aqui, por exemplo, a gente vê que como a gente vai criar um outro aqui, ó. A gente tem até a parte do Get Action de excluir filme, que a gente vai precisar criar uma nova internal frame para a gente estar trabalhando com a tela de promoções. Então, futuramente, aqui a nossa tela de promoções também vai estar aqui como Get Action. O que a gente vai fazer? Cria aqui aqui dentro de Source. Cria aqui uma internal frame promoção ponto Java. Pronto. Essa internal frame a gente vai estar utilizando, vai ser o nosso box layout, né? Trabalhando com o nosso box layout nos painéis. A primeira coisa que a gente faz no internal frame é, primeiro, estender internal frame, né? Que a gente não tem estendido. Extend internal frame. Internal frame. Aqui, pacote string. E no construtor dessa classe, que a gente chamar de internal frame promoção. Construtor dessa classe, a primeira coisa, deixa eu dar um espaço aqui que a gente vai precisar colocar os atributos, né? A gente vai chamar o super. Vocês lembram quais são os parâmetros do super? São 5 parâmetros. Basicamente, título, né? Deixa eu passar o título. A gente pode colocar aqui lista de filmes em promoção. Certo? Aqui ele já deu uma cola pra gente, né? Mas se ele é redimensionável, a gente vai utilizar aqui o false. Eu não quero que redimensione. Se ele é fechável, sim, eu quero que ele feche. Tem um ícone de fechar, né? Se ele é maximizável, não quero que ele seja maximizado. E por fim, se ele é minimizável. E eu quero que ele seja minimizado. Feito isso, o construtor da nossa classe está pronto. O que a gente fez em todos os outros internal frames, e lembrando, isso daqui que a gente vai fazer agora, que a gente fez já em outros internal frames, é uma estratégia que a gente tem para poder controlar a exibição do internal frame. Não é o obrigatório, tá? É uma coisa que a gente vê, que vocês viram em sala de aula, eu trouxe para cá para reforçar, que é a parte de você controlar onde cada internal frame ele vai ser apresentado, né, em formato de cascata, né, como eu expliquei antes. Mas isso não é obrigatório. Se vocês não colocarem, ele vai só apresentar um em cima do outro, né? Se você não tiver essa configuração, ele vai só apresentar um em cima do outro. Mas como não é o caso que a gente não está aplicando isso, a gente vai utilizar o formato lá que a gente já está utilizando. Então define aqui um int formulário, uma variável para a gente static, né? Int static. Começando em 0. Desculpa. Static int, né? Ao contrário. Sempre é o static point. Então, a gente tem essa variável para a gente controlar onde que a nossa janela vai estar abrindo.
Feito isso, a gente vai também criar um painel aqui mesmo, né? JPanel, vou chamar de JP principal, vai ser a primeira aba que vai aparecer posteriormente, né? Se a gente for utilizar o JTileSpan, mas vai ser o primeiro. Aqui por enquanto vai ter só um painel mesmo, vai ser o painel principal que a gente vai estar chamando. A gente vai ter também um botão, JButton, JB, comprar, vai ser para comprar o ingresso. Nesse botão a gente vai só configurar uma ação para exibir um JOption pane informando a compra realizada com sucesso, mas a gente não vai chegar por enquanto, né? Talvez futuramente a gente configure esse botão de uma forma mais correta, né? Para ele estar efetivando uma compra de ingresso mesmo. Mas é só para simular a compra de um ingresso em promoção, né? No caso. A gente vai ter um JLabel aqui que é para a gente estar utilizando ele como um título não da janela, mas dos componentes que vão estar na tela, né? Esse JLabel ele vai estar uma fonte maior que a gente vai configurar. Só para a gente. Vou colocar como título aqui. Só pra gente estar trabalhando ali com tamanhos de fontes diferentes. O JLabel, outro JLabel, né? Vou separar esses daqui. Porque agora vão vir os JLabels referentes às promoções. Deixa eu chamar de JLabel filme promoção 1, certo? Aí vocês podem copiar e colar aqui, que vai ser a mesma coisa, só que numeração vai ser diferente. JLabel 1, 2 e 3. Promoção 1, 2 e 3, né? Filme promoção. Feito isso, a gente já tem os elementos que eu quero que apareçam na tela. Vão ser o título, 3 informes de promoção de 3 filmes diferentes ou do mesmo filme, porque o que eu tava pensando é, por exemplo, se o usuário só cadastrar um filme, vai aparecer o mesmo filme é, com três promoções diferentes? Sim, a ideia é que cada promoção tenha um número limitado de ingressos disponíveis para aquela promoção, mas, por exemplo, eu posso ter o mesmo filme, se for um cadastrão, o mesmo filme em promoção com 3 promoções diferentes: 50%, 40% e 30%. Então, esgotou de 50%, tenho de 40%. Esgotou de 40 de 50%, tenho de 30%. Então, seria mais ou menos nessa pegada. Então, não tem importância a gente estar fazendo, sem implementar uma lógica que se acabe, a gente pode fazer mais futuros quando a gente for estar implementando a lógica de compra de ingresso. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando só com informe da promoção. Então, feito isso, a gente vai agora para a parte do construtor da nossa classe, né? A gente já definiu o título, já definiu as configurações de janela. O que a gente vai fazer agora é uma configuração padrão que a gente já está utilizando nas internal frames anteriores, que é setar como operação padrão de fechamento o dispose on close. Então a gente vai set default close operation e aí a gente passa aqui o dispose on close. Feito isso, a gente vai. Opa! Ah, tá. Aviso de tá terminando, né? O tempo. Aqui. Se terminar, gente, é só. Eu vou mandar um link lá pra vocês no grupo, tá? Voltando aqui. Tá dando pra acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Eu tô acompanhando de novo. É. Só tô com uma dúvida nesse Dispose on Close. Qual a Ah, diferença dele pro uhum. Pro, Exit on Close? pro Exit. Perfeito. É o que a gente já tá usando, quer ver? Por exemplo, em outros JFrames, internal frames, que é pra. Como a gente tá passando um handler para ele, adicionando um internal frame listener com um novo handler, que quando ele fechar, a gente quer que atualize o nosso valor de formulário, né, para 0, para que a gente quer que mantenha somente uma aba aberta. A gente colocou com expose on close, porque no exit on close ele vai fechar o programa, né? Ele vai tirar o programa da memória. No expose on close, ele só vai realmente como se fosse ocultar
as informações daquele internal frame. Então ele vai só dar ocultar aqueles recursos, né, que estão sendo disponibilizados para ele. Não vai mostrar isso na tela pra gente, mas não vai fechar o nosso programa. Ele vai só estar mantendo aquele internal frame ali oculto. Então, essa é a diferença. E como a gente quer estar trabalhando com um, um evento, quando ele for fechado, a gente precisa configurar ele como expose, porque se a gente configurar como existe, ele vai tirar da memória, e se ele tirar da memória, não tem como fazer o chamado do evento. Até tem como fazer a chamada de evento, mas aí não vai fazer mais diferença, né? O nosso programa vai estar fechado. Aí a gente configura como expose on close. Não sei se deu para entender a forma como eu expliquei, conseguiu entender? Não entendido. Se tiver Muito qualquer, obrigado. se tiver qualquer dúvida, se ficar alguma coisa mal explicada, pode perguntar, que qualquer coisa a gente dá uma pesquisada também, algum conteúdo que seja mais fácil para entender. Mas é por causa disso daqui, ó. Basicamente tem uma classe interna aqui que a gente estende o internal frame adapter, que ele é uma classe adaptadora do internal frame listener, nosso ouvinte de eventos. E a gente chama esse método aqui, que é o internal frame closed, quando ele for fechado, a gente chama esse método que é só para, ó, tá vendo? A gente verifica se o número de formulários é maior do que zero, ou seja, se tem um formulário ativo. Se tiver um formulário ativo, a gente subtrai, porque a gente soma já dentro, né? A gente faz essa soma aqui. Cadê? Aqui. Quando a gente abre um formulário, a primeira coisa que a gente faz aqui é tá adicionando nesse valor de formulário aqui nessa variável estática. Então, o que a gente faz é só trocar se a gente fechar, a gente troca esse 1 para 0. E a gente sabe que não tem nenhum aberto. E depois a gente passa a posição dele, como quando ele abre, ele soma 30 lá na posição que eu quero que ele abra. Quando ele fecha, eu quero que ele subtraia 30. É só para controlar mesmo esse, essa ideia aqui de handler. Por isso que a gente está utilizando. Então, dando prosseguimento, a gente vai estar aqui agora fazendo as configurações. A gente pode até criar, né? Aproveitar que a gente tocou no tópico, a gente cria essa classe lá embaixo. Aqui, classe interna, né? Vou aproveitar o conteúdo, vocês já devem ter também, porque vocês baixaram pelo GitHub ou pelo material que eu deixei disponibilizado, você já tem o conteúdo completo, né? Então a gente vai criar essa classe aqui, essa classe internal handler. Só copia aqui, ó. Passa para lá. Basicamente estende internal frame adapter. Vou deixar também, caso vocês não tenham baixado o conteúdo, baixe o conteúdo do GitHub, ou não cria as classes e vai colando o conteúdo que está no GitHub. Vai facilitando já. Ou no GitHub ou no material que eu deixei no Docs, no Drive, desculpa. Então a gente tem esse listener aqui. Eu já vou aproveitar e vou adicionar o listener dele, né? Então adiciona. Opa, tá em maiúsculo. Adiciona internal frame listener. E eu vou passar como ouvinte de evento o ah, nosso internal handler. Aqui, nossa classe interna. Conseguiram acompanhar vocês? Só um minutinho que eu tô quase lá. Certo. Foi. Certinho? Perfeito. Então, feito isso, a gente vai agora tentar. A gente quer que o nosso internal frame tenha um tamanho preferido para a gente estar. Na hora de abrir ele, né, ou na tela, eu quero que ele tenha um tamanho ali preferido, um tamanho setado preferido, pro box layout estar entendendo, relacionando, né, os elementos que vão estar sendo inseridos com o tamanho da nossa janela. E como não quero que o box layout ele dimensione o meu internal frame conforme o tamanho
elementos, porque senão vai ficar uma janela muito pequena, eu vou setar o tamanho preferido dele, através do método setPreferredSize. Esse método aqui, ele recebe uma dimensão. A gente vai passar aqui um new dimension. Não sei porque ele não está aparecendo aqui. Mas eu acredito que ele deve conhecer aqui. Deixa eu ver. Esse tamanho eu vou querer que ele tenha 400 de largura, que no meu caso, se vocês acharem que está muito grande, você pode modificar também. E 300 de altura. Eu não sei porque que ele está pulando aqui, que o Dimension não está sendo... Deixa eu tentar na mão aqui. Vou colocar aqui em cima. Importar. Import é do pacote AWT, se não me engano. AWT.dimension. Aqui. Pronto. Já reconheceu. Setado o tamanho preferido, a gente vai fazer aquela configuração, né, que a gente viu nas outras classes, que é somar o formulário. Vocês podem fazer aqui, a soma de formulários vocês podem fazer no início aqui, no final, não tem importância, desde que vocês lembrem de somar, para ele controlar quantas abas estão abertas, quantas janelas estão abertas. E a mesma coisa no cinema desktop, lá na variável do cinema desktop, da posição dele, a gente vai somar 30. Só para ele ter uma referência no cálculo, né? Na hora de fazer essa abertura. Feito isso, a gente pode já estar configurando o nosso box layout com o nosso painel. Primeira coisa que a gente vai fazer, mais específico agora, né? A gente já tem o painel criado aqui, ó, o atributo do painel, né? A gente vai, não criou, não instanciou ele ainda, a gente vai instanciar ele agora. A gente chama o painel principal, passa para ele a instanciação do JPanel. Pronto, isso aqui já faz com que o nosso painel esteja criado. O que a gente precisa fazer agora é setar o layout desse painel. A gente chama o JP principal.setLayout. Aqui no site layout, como eu citei, eles recebem um objeto tipo box layout. Então, new box layout, ó, tem até aqui. Esse box layout, ele recebe o objeto, ele recebe como construtor o painel que você vai aplicar, né, o container que você vai aplicar. No nosso caso, a gente vai aplicar no painel, no JP principal. O primeiro componente container, né, o primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro, ele recebe a orientação que nós vamos querer que esse box layout tenha. A gente quer que ele esteja orientado de cima para baixo, no vertical. Então, a gente vai chamar o box layout ponto, é uma variável estática. Agora a gente chama, tá vendo que tem as opções aqui já? A gente quer o y-axis, o eixo y. Ou seja, o que eu tô falando aqui, pega esse painel que eu tô passando para você e aplica a orientação de eixo y nele. Ou seja, deixa os elementos para mim orientados verticalmente, de cima para baixo. É isso que eu tô falando aqui nessa linha. Em seguida, o que a gente vai fazer são configurações dos nossos elementos, nossos componentes que vão estar dentro desse painel. Então, aqui eu vou até deixar um componente de comentário, que a gente pode colocar aqui, ó, vai ter o título, porque a gente vai fazer a configuração tanto da a instância fazer uma instância dos JLabels, quanto a gente vai setar aquilo que eu comentei sobre alinhamento, no caso do título, a fonte, e o preference size dele, e, combinado com o máximo e o mínimo size também. O tamanho mínimo, máximo e o tamanho preferido dele. Então a gente pode começar aqui chamando o nosso JLabel título. E a gente vai instanciar ele. A gente pode instanciar ele com o mesmo nome, não tem importância, o mesmo nome do... Aliás, a gente pode substituir, como você que vai estar num painel e o nosso título da janela vai ser outro, a gente pode substituir aqui
esse lista de filmes em promoção só por filmes em promoção. Que acho que é suficiente. Aí aqui a gente coloca lista de filmes em promoção. Lista de filmes em promoção. Que vai ser o título que vai estar no nosso, na nossa tela, né? Vai estar dentro da tela e não no nome da janela. Você tá usando aqui? Ah, desculpa, eu coloquei no painel, né? É no JLab. Aqui embaixo. Pronto. Todo mundo acompanhando? Sim, Sim. Conseguiu fazer isso, Marcos? Conseguiu. Perfeito. O que a gente vai fazer agora é a parte da configuração específica dos elementos. Lembra que eu falei com vocês que sempre que a gente for estar trabalhando com os componentes, a gente vai chamar no componente, não no box layout. Tanto que a gente passou aqui uma instância que a gente nem guardou o box layout, né? Só passou ela e está configurado. A gente não armazena esse box layout aqui em algum lugar. A gente não precisa, a gente só seta ele como box layout e depois a gente vai configurar diretamente no nosso nos nossos componentes que vão ser inseridos. Então a gente chama o de título e a gente já seta aqui, como a gente está trabalhando no eixo Y, lembra que é o contrário? Então a gente vai alinhar o eixo X. E o que, que a gente fala, o que, que a gente passa como parâmetro desse alinhamento do eixo X? Como a gente faz um set alignment X. A gente vai passar da classe component, como você tem antes, component. Deixa eu só aqui, pronto, para reconhecer. E aí tem as variáveis aqui pra gente trabalhando, né? A gente vai utilizar aqui nesse caso o center. A gente quer que alinhar todos os componentes no centro. Então essa vai ser a nossa configuração para cada elemento que a gente for estar utilizando. E nesse caso, como é o título, eu também quero passar uma fonte diferente para ele. Então a gente vai pegar o JL título, nosso JLabel título, e a gente vai setar uma fonte para ele. Ó, tá vendo que o site fonte ele recebe uma fonte? Então a gente vai criar um new fonte. A gente quer o com string aqui. O nome dessa fonte a gente vai passar. A gente vai utilizar o serif mesmo. Não tem importância. Maiúsculo aqui, né? A gente vai precisar aqui. Deixa eu só. Aqui no construtor, se vocês virem, ó. Ele não vai receber o string, né? Mas ele vai receber o estilo, né, do texto. Eu quero que esse texto ele esteja em negrito. Para fazer isso, eu preciso chamar o fonte, que também é uma variável estática dessa classe, é o bold. Ele recebe tudo como int, tá vendo? São alias, né? Para esses inteiros da classe. E por fim, eu não quero esse bold aqui, não. Eu quero o tamanho. O tamanho que eu vou configurar aqui é 16. Se vocês acharem que está muito pequeno, muito grande, podem configurar da forma como vocês preferirem no sistema de vocês, mas eu estou utilizando 16 aqui. Feito isso, nosso título, as configurações para posicionar ele já estariam prontos. Só que eu ainda quero que ele tenha as configurações de tamanho. Opa, acabou a live. Deixa eu mandar aqui. Criar um aqui. Nova reunião. Só aguardar agora entrar novamente. Só aguardar agora.
Oba, acabou. Acabou a live. Tempo da live, né? Só aguardar a raiz. Aí entrou. Certinho? Certinho. Perfeito. Como eu disse antes, eu quero que a gente já aceitou as configurações, né, para poder inserir o nosso título, mas eu quero que, deixa eu deixar aqui, colocar uma permissão para, eu quero que o meu título ele tenha o tamanho dele preferido, quero também que ele tenha o mínimo e o máximo do tamanho dele. Então, vou dizer pro Java quais são esses tamanhos. Que a gente vai fazer o que vocês já viram em aula também, se não me engano, no material de aula que vocês têm. Que é o. A gente vai chamar aqui o título, né? A gente chama sempre o componente. E a gente passa o set preference size dele, também recebe uma dimensão. Só que nessa dimensão, o que eu vou fazer? Eu quero que o tamanho da largura dele continue o mesmo. O que eu quero aumentar é o espaçamento ah, entre os componentes verticais, o espaçamento vertical que eu quero. Então eu tenho que aumentar é o tamanho da altura. Então eu vou deixar, para a gente deixar, né, continuar com o do tamanho preferido padrão que ele já tem do componente, eu vou chamar aqui ele, né, aqui passando dentro da dimensão, vou passar o JLabel título. Vou chamar o get preferred size dele. Ele retorna pra gente uma dimensão com os tamanhos, né? E que a gente pode acessar tanto o tamanho de altura quanto de largura. Então, eu vou dar um ponto width aqui e pronto, já tenho o tamanho da altura que eu quero. O tamanho da altura é esse, e aí o tamanho da largura é o que eu vou mexer. Eu vou colocar aqui 50, que eu quero que ele tenha esse tamanho de altura aí para a gente passar do início do topo da nossa janela até o próximo elemento. Então, basicamente é isso. E aí eu vou fazer a mesma coisa, essa configuração aqui de dentro, né? Por que ele tá acusando aqui? New Dimension. Ah, tá. Porque tá fora do... Aqui, parênteses, né? Essa configuração aqui eu vou estar utilizando para ele a mesma dos outros, do máximo e mínimo. Então, eu vou deixar ele padronizado. Se vocês quiserem modificar, fazer o formato como vocês preferirem, mas aqui eu vou deixar padronizado que todos tenham o mesmo tamanho configurado, tanto o mínimo quanto o máximo, quanto o tamanho preferido, porque eu quero que ele tenha aquele tamanho específico. Então, eu vou chamar aqui o JLabel título, e ao contrário do preferred size agora, a gente vai passar o máximo, e aqui dentro o mesmo valor de antes, né? Copia e cola, e o mínimo também. Ponto set mínimo, mínimo size, e novamente o mesmo que já tínhamos passado. Feito isso, resta só a gente agora adicionar esse elemento no nosso painel. Como que a gente faz isso? Com add. Primeiro, a gente vai fazer o JP, né? Que a gente não está adicionando no nosso internal frame, a gente está adicionando no nosso painel. Opa, jp.add. E agora a gente passa o componente, que é o JL título. Pronto, aqui ele já vai estar no nosso painel. Claro que não vai ser só isso que a gente vai fazer, mas o nosso título está lá. O que eu preciso agora? Eu preciso criar um espaçamento fixo entre o título e os meus JLabels para promoção. Isso é só uma decisão estética mesmo. Se vocês não quiserem fazer, não precisa, mas eu achei que ficou mal espaçado, sem. Então, o que a gente vai fazer aqui é adicionar também um rigid area, né? A gente vai criar um box, a gente vai passar um rigid area.
como que a gente faz isso? A gente não precisa ter toda essa configuração aqui para os Rigid Area, a gente vai fazer só a adição dele mesmo no painel. Então a gente chama o JP principal.add e aqui o que a gente vai passar é uma chamada do box, como é um método estático dele, a gente vai fazer um create rigid area e a gente precisa passar também uma dimensão. Qual vai ser essa dimensão? New dimension, e aí fica a critério de vocês. O que eu utilizei aqui é o de largura 0, que como a gente está trabalhando com eixo Y, não precisa de largura aqui. Opa, e eu passei uma altura 30, que acho que foi suficiente, somado lá os 50 que já tem. Achei que foi suficiente. Então, no final, a soma mesmo entre um elemento e o título e o elemento de baixo vai ser de 80, né? Porque ele tem 50. Aliás, 80 não. Porque ele ocupa 25 para cima, 25 para baixo, né? Provavelmente vai ser um. Dependendo de como. Qual o tamanho desse. Que a altura vai ocupar da fonte. Pode ser que seja ali uns 50 aqui também de diferença de altura. Mas. É, continuando, né? A gente já fez essa adição desse box fixo. O que a gente vai fazer agora é listar os filmes que estão em promoção. Pode até colocar como comentário aqui, ó. A nossa lista agora, a gente vai fazer a nossa lista de filmes. Qual é a estratégia para a lista de filmes aqui? Como eu não quero setar, como a gente não está trabalhando com filmes pré-definidos, quando a gente inicia o nosso projeto, não tem nenhum. A gente tem o array list de filmes lá, mas ele sempre fica vazio quando a gente inicia, quando a gente cria um novo. A gente executa o nosso projeto, né? Então, ele não armazena esses dados, não persiste esses dados na nossa memória. Então, o que a gente vai fazer é, como a gente não tem essa informação, se tem ou não tem filmes ali, a gente vai fazer uma configuração para encontrar de forma randômica os três primeiros. Então, digamos que o sistema a gente tenha cadastrado 10 filmes. Eu quero que ele pegue só 3 dele, mas eu não quero que ele pegue os 3 primeiros, eu quero que ele pegue os 3 de forma aleatória. Como a gente faz isso? A gente vai ter que ter um objeto da classe random, do Java útil, a gente vai chamar de RDM, de random, né? Só inicie ele aqui, já vai ser suficiente para a gente estar utilizando ele na hora de setar lá quais são os filmes que vão estar em promoção. E também quero a quantidade de filmes, porque lembra que a gente não sabe qual é a quantidade, então a gente vai precisar saber. Para a gente saber, a gente vai chamar, como a gente tem aqui na nossa classe de cinema, a gente tem aqui, ó, aqui, ó, uma variável pública estática do tipo filme, do tipo array list de filmes. Então a gente pode utilizar ela aqui, como ela é pública estática, a gente pode só chamar ela aqui, ó, colocar uma quantidade, o nome da variável, tipo quantidade de filmes. E eu chamo cinema desktop. E aqui eu pego os filmes e o tamanho dele, size. Que como a gente está trabalhando com a release, é o método size e não a chamada de length. Feito isso, a gente tem as informações que a gente precisa da classe, outra classe externa, né? E a gente pode setar agora de forma aleatória quais são os filmes que vão estar com aqueles descontos. Eu vou aplicar só 3 descontos mesmo, que é a promoção 1, 2 e 3, 50%, 40%, 30%. Então, o que a gente vai fazer agora é criar os nossos labels com essas promoções. Então, a gente vai chamar JLabel, filme promoção 1, vai receber new JLabel. E o que a gente vai passar? Opa, o que a gente vai passar aqui dentro? A gente vai precisar de qual o nome do filme, né? Qual que é o nome do filme que vai estar em promoção. Para a gente fazer isso, a gente vai chamar o cinema desktop, ponto, filmes, né? A gente tem os filmes todos aqui. E a gente precisa pegar qual filme a gente quer. Como a gente vai pegar de forma aleatória, a gente vai fazer um get. Em vez de passar agora um índice, a gente vai passar um índice ainda, mas a gente vai passar um índice de forma randômica e não de forma estática.
Então a gente vai chamar o objeto que a gente tem do random lá, rnd, ponto. A gente passa pra gente randomizar um número inteiro aleatório, a gente chama o nextInt. E o que a gente vai passar aqui é a faixa até quando ele vai. Ele começa de zero e a gente vai passar até onde ele vai. Até onde ele vai, até a quantidade de filmes, basicamente. Feito isso, a gente precisa do quê? A gente até agora, a gente só tem o filme que a gente quer, mas o que a gente quer mostrar não é o filme inteiro, né? A gente quer mostrar, o caso, o objeto do filme inteiro. A gente quer mostrar só o título. Para isso, a gente vai dar um ponto aqui e vamos chamar o getTítulo. Feito isso, pronto. A gente tem aqui já o nosso nome do filme. E aí a gente vai concatenar aqui essa string só para aplicar, mostrar qual que é o desconto que esse filme vai ter. Para esse primeiro filme eu quero ter um desconto de 50% de desconto, certo? E aí, como a gente já fez esse primeiro aqui, o que a gente vai fazer é copiar e colar e a gente vai trocar só qual variável está sendo setada. Então, copiem aqui essa linha, cola aqui duas vezes. E a gente troca os nomes das variáveis para 2 e para 3. Aí, feito isso, obviamente, não vão ter os mesmos descontos todos os filmes, né? A gente troca aqui 50, a segunda para 40 e a terceira para 30. Feito isso, a gente já tem os nossos filmes configurados. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente fez aqui em cima, ó, nessa parte aqui, que é setar os tamanhos preferidos desses carinhas, nesses G-labels. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma vez só e depois é só copiar e colar. Aliás, o primeiro a gente já pode pegar esse cara pra gente economizar tempo. A gente copia esse cara aqui de cima, ó, o set preferred size desse aqui. A gente pode copiar os três. Como a gente vai só mudar o tamanho da altura, a gente copia, cola ele aqui embaixo, muda o título. A gente tem o primeiro label, né? Filme promoção 1. Copia esse cara aqui, cola, cola. Aqui é a mesma coisa. Ó, aqui no caso a gente não vai ter o tamanho do título, né? A gente vai ter o tamanho do filme em promoção. Mesmo tamanho dele. E aqui vocês estão vestidos de 50 para 30. Que eu quero um espaçamento um pouco menor. Não quero o mesmo espaçamento do título, não. Feito isso, o nosso filme promoção já está com os tamanhos corretos. Eu preciso agora que os outros também tenham. Então, copia esses três aqui, cola aqui embaixo duas vezes. E modifica só a numeração. Opa, aqui embaixo. Modifica só a numeração dos G-Labels para 2. Aí copia ele aqui de novo, copia aqui, copia aqui, copia aqui. E o mesmo para promoção 3. Copia aqui, copia aqui, copia aqui, copia aqui, copia aqui, copia aqui. Conseguiram acompanhar aí? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Dúvida não, mas eu tô terminando de escrever. Tá, certinho. Assim que vocês terminarem, podem me avisar. Eu vou esperar. Vou parar vocês. Prontinho, terminei. Certinho. Terminou também, João Marcos? Sim, eu já sei. Ótimo. É, então aqui o que a gente fez foi setar os tamanhos preferidos. Mas lembra que aqui a gente não fez uma coisa ainda que a gente fez antes? Ó, no título a gente colocou o site alignment antes. Aqui a gente não fez ainda. Então a gente vai fazer agora. A gente vai pegar o nome desses três
labels aqui, passar o set alignment. No nosso caso aqui, a gente já tá alinhando no X, né? E a gente vai passar aqui, como eu disse, a gente não chama o component aqui, a gente chama o nome do componente, né? O nome da classe do componente. Então, aqui nesse caso é o JLabel.centerAlignment. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros dois. Chama aqui, copia, cola. Mesma configuração. Prontinho, a gente tem os 3 setados aqui com o mesmo alinhamento. Depois da gente setar eles com os mesmos alinhamentos, o que a gente vai fazer agora é adicionar eles ao nosso painel. Por enquanto a gente só fez a configuração, a gente preparou os componentes para receber, para o nosso painel receber. Então a gente agora vai fazer o nosso painel receber esses componentes. Chama o de JP principal e adiciona cada componente ali. GL filme 1. Fazer isso para os 3, copia aqui, cola, copia e cola. Lista de label do promoção 2 e promoção 3. Feito isso, a gente vai inserir novamente um box do tipo, aliás, um rigid area, né, da classe box. Então, o que a gente precisa fazer aqui é o mesmo que a gente já fez aqui em cima, ó. Pode até copiar, que vai ser só a diferença de tamanho mesmo. Copia, cola aqui. E a gente vai passar aqui, vai passar aqui o tamanho de 20. Não quero ele de 30, porque vai ser o tamanho... Isso aqui é só para espaçar agora o botão, tá, gente? O dos JLabels. Então, eu quero que ele tenha um tamanho de 20, não de 30, como era antes. Feito isso, a gente vai criar o nosso botão agora. Então, a gente vai ter o botão de comprar aqui. Botão de comprar aqui. E aqui a gente vai ter JB comprar. Você cancela aqui, né? New button. A gente coloca o nome de comprar. Comprar. Ingresso. Em seguida, a gente vai fazer a mesma setagem que nós fizemos, né, no padrão de definição dos elementos antes de adicionar eles ao nosso painel. Então, a gente vai ter JB comprar.set, set alignment x. A gente passa ele aqui, o jbutton, ponto center alignment. Aqui eu não vou precisar fazer a setagem de tamanho, porque eu já fiz o teste desse programa antes, então eu acho que o tamanho que ele ficou um tamanho bom para o tamanho preferido dele. Se vocês acharem que não ficou um tamanho bom, que é um tamanho maior, podem setar também, fazer esse mesmo procedimento aqui de set preference size, maximum size, só que por botão, não tem importância. No meu caso, eu achei que ficou um tamanho ok. Então, o que eu vou fazer é... Aí tem, eu vou precisar adicionar ele agora ao nosso painel. Vou colocar aqui, porque tem uma linha que a gente vai colocar depois, posterior, depois que faz isso aqui, mas a priori aqui, comprar e adiciono, perdão, JP, principal ponto, add, o botão de comprar. Feito isso, o que a gente vai fazer agora é adicionar o painel que a gente tem. Por enquanto, a gente só tem um painel que tem todos os elementos aqui, todos os componentes dentro, mas a gente não tem ele visível no nosso internal frame, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar, chamar essa classe aqui, a classe internal frame, e adicionar o painel principal a ela. Adicionado o painel principal, a gente vai dar um spec para poder organizar os nossos elementos, né? Expor os nossos elementos conforme o tamanho preferido deles. Em seguida, a gente vai chamar o setValues. True. De configuração da nossa classe, vai ser isso. O que a gente precisa fazer agora é setar um comportamento para o nosso botão. Porque a gente tem um botão, mas o botão não faz nada, né? Em tese, o botão vai continuar assim, não fazendo nada no sentido lógico, mas vai apresentar eu quero que ele apresente uma mensagenzinha falando que, ok,
A gente clicou no botão, ele vai. Você comprou um ingresso. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai aqui no nosso internal frame, a gente vai implementar um action event. Um action listener, desculpa. Action listener. Ele vai aparecer uma mensagem de erro, ele aparece a mensagem de erro porque você precisa implementar o método dele. Na sua classe principal precisa ter um método que implemente o método exigido, né? Sobrescreva o método dessa interface. Então, o método eu vou até colocar aqui como override, pra gente pegar essa padronização. Não precisa dessa override, tá, gente? É só uma annotation, mas é, é bom a gente pegar esse costume que a gente deixa tão claro pra gente que tá lendo, né? Que é um método sobrescrito de uma interface, quanto para o virtual machine do Java, né? A compilação do Java, do Java. Então a gente vai fazer um public void action performance, que é o método que a gente vai utilizar. Passa aqui um action event, né? E aqui a gente vai capturar o botão que foi clicado. Para isso a gente vai ter um if aqui, verificar se o que foi o objeto que foi clicado, né? Que é o nosso objeto do evento, se ele foi o que foi clicado pelo getSource dele, né? A gente tem que pegar o getSource. Se ele é de fato o meu botão de comprar. Se ele for, eu vou chamar uma caixa de diálogo para mostrar uma mensagem. Então eu vou precisar do JOptionPane. Pronto. Show message dialog. Message dialog. Aqui eu vou passar para ele o construtor, o maior construtor dessa classe, só que tem o ícone, né? O ícone externo. Eu vou querer só o ícone padrão mesmo. Então eu passo aqui o this, quero que ele apareça nessa classe. A mensagem que eu quero é um parabéns. Compra realizada, com sucesso, ou compra realizada. Eu vou colocar só compra realizada. Compra realizada. Compra de ingresso realizada. Tá. E aí o que eu vou passar aqui agora é o título e o tipo de option pane. Então, o título que eu quero é de compra bem-sucedida, só para ficar lá na barrinha da janela. E aqui o tipo de option pane ponto vai ser do tipo information, só para informar mesmo. Ótimo. Aí agora, lembra que eu falei que tinha que ter uma linha aqui saltada? Porque a gente agora vai adicionar nesse botão, onde eu tenho que comprar, ponto. Opa, aqui não, em cima. Aqui. JB comprar, ponto. Adicionar o listener dele, né? Action list. E vai ser essa mesma classe, porque foi ela que implementou. Ótimo. Agora, como que eu faço para essa internal frame a gente poder clicar lá no nosso desktop? Porque por enquanto a gente só tem internal frame, mas não tem uma forma de visualizar ela lá no nosso desktop. Então a gente vai ver aqui, essa até aqui embaixo, né? Que é onde a gente controla a visualização, ó, tá vendo? Visualizar filmes, cadastrar filmes, etc. E o que a gente vai fazer aqui é verificar agora só se a gente copia isso daqui tudo, ó. Pode copiar. Deixa eu verificar se o nosso Action Command é o que a gente vai configurar, né? A gente tem que configurar lá em cima o Action Command desse internal frame, mas aqui a gente pode selecionar um nome para esse Action Command que vai ser apresentar promoções. E aí aqui o que a gente vai fazer é trocar essa internal frame. Chama internal frame aqui e troca para de promoção. A gente faz isso aqui embaixo também. E aqui também. E aí a gente vai trocar aqui a mensagem, caso a pessoa tente abrir mais de uma dessas janelas de promoção, a gente fala que já é uma aba de
promoção aberta. Promoções. Acho que é melhor. E é isso. Aí o que a gente vai precisar agora é setar o action command dele, né? A gente precisa procurar aqui, ó. Onde que a gente está trabalhando com action command? Aqui, ó. Tem aqui de sessão. A gente não criou as sessões ainda, né? E tem aqui de filme. A gente vai só adicionar aqui. Antes disso a gente precisa criar aqui em cima, né? Mais um menu item para nosso menu de filmes. Então aqui a gente tem no final de editar, a gente coloca apresentar promoções. E aqui embaixo, aqui, a gente chama ele ponto set action command. E a string é aquela que a gente utilizou aqui embaixo, ó. Fica a mesma. Apresentar promoções. Aqui. Prontinho. Se não me foge a memória, não estou esquecendo nada, isso daqui já deve fazer o nosso sistema tá funcionando direitinho. Deixa eu só verificar. E seleciona aqui o aplicativo que vocês querem abrir. Eu vou deixar aqui o JFM aparecer. Opa, deu algum erro aqui. Na linha desktop 136, vamos ver. Section Action Command? Porque a gente não inicializou ele aqui, né? Deixa eu ver. Verdade. Ó, já esquecemos de inicializar. Aqui a gente vai chamar o apresentar promoções. A gente vai dar um new nele, menu item. A gente pode colocar aqui como ah, promoções, talvez. Promoções. Acho que já é. Ou apresentar, acho que vai apresentar promoções, né? Que a gente vamos seguir o padrão que a gente está utilizando já. Que aí não foge o nome do menu que a gente está utilizando. Apresentar promoções, coloca essa configuração aqui, né? A instância do objeto. E chama novamente. Pronto, ele abriu aqui. A gente pode vir aqui na aba de filme. Ué, a gente esqueceu de adicionar. Verdade, verdade. Esquecemos de adicionar ele no menu, né? A gente configurou tudo, mas esquecemos de adicionar. Então a gente vem aqui, ó. Cadê? Hum, é bom a gente adicionar aqui, cadê? É bom a gente configurar também aqui, apresentar promoções, tem que configurar o action listener dele, já ia esquecendo também. Configura o evento dele, mesma coisa que os outros que estão em cima. Action listener this, certo? Feito isso, a gente precisa adicionar ele aqui na barra de menu. Ele deve estar sendo adicionado, cadê? Ah, desculpa. Editar filme, tem que ao contrário. Inclusive, modifica aqui, eu acho que tá. Editar filme aqui é editar sessão, ó. Tá em sessão. E aqui embaixo, na verdade, não é aqui, né? Ele é aqui em cima. Aqui, junto com os filmes. E a gente adiciona ele aqui, ó. Filme menu, ponto .add, apresentar promoções. Pronto, agora sim. Aí executa. Não, agora ele apareceu aqui pra gente. Deixa eu diminuir, que eu acho que aparece pra vocês aí na live. Tá dando pra ver na live direitinho? Acho que tá, né? Vim apresentar promoções. Opa, por que ele não apresentou aqui agora? Ixi, deu outro erro. Deixa eu ver. Tudo dando errado hoje, hein? Ah, deve ser positivo. O argumento deve ser positivo. Ué, deixa eu ver o que a gente fez aí. Opa, a gente fez aqui na internal frame. Random. Quantidade de filme. Ok. Nest int. Nest int. Ué, não era pra estar promoção.
Spec Match tá usando aqui erro na informação 55. 55 aqui. Ah, tá, sim. Que a gente não cadastrou ainda. A gente vai fazer essa configuração agora também. Esqueci de fazer isso. A gente pode até colocar aqui uma lógica para poder verificar isso. Mas como a gente não tem ah, nenhum filme cadastrado, deixa eu só iniciar aqui e cadastrar o filme antes. Cadastra um filme. Falta alguma coisa aqui. Filme cadastrado com sucesso. Aí agora sim deve apresentar. Aí, agora sim apresentou. Ó, tá com a lista de filmes em promoção, 50%, 40%, 30%. E se a gente clicar aqui em comprar ingresso, ele informa que houve a compra realizada com sucesso. Ok, a gente pode fechar aqui. E aí agora, o que restou, a gente já fez, né, a nossa parte de box layout, pertinente a box layout, a gente vai ver de box é isso. O que a gente vai só configurar aqui agora é a lógica por trás da abertura aqui da janela de cadastro, que a gente não chegou a configurar uma lógica para não permitir que o usuário insira um valor não válido, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, basicamente, nessa parte aqui de salvar, quando ele clicar no botão de salvar, a gente tem que verificar se esses valores estão corretos. Como que a gente faz isso? A gente vai encapsular isso dentro de um bloco try-catch, né? E só salvar se realmente tiver os campos, tanto os campos ah, digitados, né, todos os campos preenchidos, que é o que a gente faz aqui em cima, quanto a validação dos campos, que a gente vai fazer agora. Então, para fazer essa validação, a gente vai precisar verificar, por exemplo, primeiro a gente precisa dos valores de classificação e duração, que estão juntos, que são inteiros, né? Como ele vai receber como string, sempre que você chama um getTest, ele transforma em string, né? Então, quando você for fazer essa configuração, é só você fazer um parse ali que funciona, que é o que a gente faz aqui. Mas na hora de tentar fazer a conversão dele, pode ter um erro, porque pode ser que o usuário não esteja formando um valor numérico. Então, como que a gente verifica isso? A gente primeiro vai pegar, né? Vamos setar aqui duas variáveis. Vou chamar duas variáveis inteiras, uma de classificação, outra de duração. Só para a gente manter ela na hora que a gente for manipular. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um bloco try-catch. Aqui. Aqui ele vai acusar duplicação, né? Porque ele já utiliza o EQ como evento. Então a gente vai só colocar um EX, substituir, pronto. E aqui dentro desse bloco try-catch, eu vou tentar fazer um parse. Se der tudo certo, o filme vai ser cadastrado. Se não der certo, a gente vai exibir uma mensagem falando que o campo é inválido. O formato de dado do campo é inválido. Então, para isso, a gente vai basicamente setar aqui a classificação como o passo, a gente vai capturar já convertendo. Então, a gente pode chamar a classe integer ponto parseInt. E aqui dentro a gente vai passar o campo, né, o texto que está no campo de classificação, que é tido pelo JTF, que é o JTestField, classificação. E a gente vai chamar o método getTest. Isso aqui a gente já tem o nosso valor de classificação. Se der certo, vai continuar no bloco try-catch até finalizar. Se não der certo, ele vai para o catch. Primeiro se passar vai ser pelo try, se não passar vai cair no catch, né? No tratamento de exceções. Então, o que a gente precisa pegar agora é a duração. E aí tem o integer, ponto. Paciente é a mesma coisa, né? Só que com o JTF, duração, ponto getTest. Aqui é só para testar mesmo, fazer o passo. Só que como eu quero que tudo isso aconteça e salve somente se todo esse bloco é, for correto, eu não posso fazer mais aqui para frente, né? Primeiro que se não estivesse correto ele pararia aqui, mas dependendo do que
eu tratasse como cat, ele só exibiria alguma coisa aqui, mas continuaria o meu código. Então eu não quero que salve depois, né? Eu não quero que tenha continuação do meu código depois. Então o que eu vou fazer aqui é o que já tá lá embaixo. Tá vendo que a gente já tem a configuração aqui, que a gente não excluiu? É só pegar aqui, ó, passar lá pra cima, recortar, né? Passa aqui pra cima, aí só identa aqui certinho, né? Aqui a gente não precisa passar mais, chamar de novo o passe int aqui nesse caso, né? A gente já tem os valores ali de classificação e de duração. Então aqui eu posso substituir, ó, substituir direto por duração. E aqui embaixo já substitui direto por classificação. Pronto, já tem esses valores. E já tem a mensagem escrita lá, caso dê tudo certo. Se não der, se der alguma coisa errada, a gente vai ter uma opção do tipo number format. Aqui, ó. Formato de número, exceção de formato de número, né? Que é caso aconteça do usuário informar algum campo inválido, no caso ele ter um campo numérico e não ser um número. Então, nesse caso, o que eu quero que aconteça é que eu mostre uma mensagem também, né? Um option pane com uma mensagem falando que o campo é inválido. Feito isso, vocês podem só copiar aqui o option pane que está em cima, cola aqui embaixo, que a gente vai trocar é a mensagem e o tipo de, de, de option pane, que é o estilo, né? Eu não quero o de close option, eu quero que ele seja uma mensagem de warning, mensagem de aviso. E aí o que eu vou mudar aqui é basicamente só a mensagem e o título, né? Eu vou informar aqui o campo numérico, como você, para ambos, não tem importância. O campo numérico ele não pode haver texto. Não pode haver texto. E o título não vai ter confirmação, vai ser um aviso. Aí, com isso, a gente já trata a questão de deixar ou não o usuário informar no campo de número um valor que não seja numérico. Deixa eu só ver se tem mais alguma configuração aqui. Eu acho que é isso. A gente pode executar novamente. Aí vocês vão ver aqui na aba de cadastro. Se, por exemplo, se clicar em salvar, ele já fala que o campo obrigatório não está preenchido. Ok. Se eu tentar informar um campo, o campo numérico não pode haver texto, porque eu tenho esses campos aqui. Ele não vai salvar se você der cancelar aqui e for lá visualizar, não salvou. Então ele está agindo de forma correta. Ó, título. Agora se eu informar um valor de classificação, por exemplo, maior do que 18, ele vai já editar para mim para cair em 18. Ele tem que aparecer 18 aqui. A descrição, qualquer coisa. Filme cadastrado sucesso, ok. Cancela, vamos visualizar. Se eu pedir para mostrar aqui, ó. Olha lá, classificação 18. Certinho. E agora o que a gente precisa fazer é tratar o caso de não ter nenhum filme, né? Na nossa internal frame. Por enquanto, o que a gente fez aqui na parte de cadastro já está certo. A gente vai precisar, inclusive, fazer aqui, cadê? Aqui, visualizar a promoção. A gente pode fechar essas outras abas aqui para não ficar poluído. E aqui na parte de random, como ele vai sortear um número entre 0 e o tamanho, ele pode ter que ter o tamanho de 0, né? E ele está acusando aqui o como tamanho inválido, né? Como se ele não tivesse encontrado esse valor, porque de fato não tem nenhum elemento aqui dentro do nosso no nosso frame. Então, o que o que a gente pode estar fazendo aqui aqui, acho que não vai precisar nem configurar aqui na promoção mesmo. A gente pode configurar direto no Cinema Desktop. Uma estratégia para fazer isso é aqui, ó, na hora de a gente abrir a, o formulário, né? Então, a gente pode configurar aqui, ó, se o formulário é igual a 0, a gente pode também estar setando uma outra verificação para caso o filme seja diferente de 0, né? Mas aqui no meu caso eu vou verificar se ele é igual a 0. Então aqui dentro a gente vai ter uma outra condição, que é verificar se
a nossa lista de filmes, o tamanho dela, né, é igual a 0. Se for igual a 0, eu quero exibir uma mensagem. Qual é essa mensagem? Vou chamar um de option pane. Ponto. Show message. Show message. Dial. Eu quero apresentar ele no cinema desktop this. Referente, né? Referência aí. A mensagem que eu quero é que nenhum filme cadastrado. Sem promoções. E como título, eu quero um aviso. Opa. Deixa eu até separar desse aí, sim. Acho que é mais fácil de visualizar, né? E aqui. E aí eu vou dar uma vírgula aqui também, aviso. Pra poder passar o tipo do. Aqui, deixa aqui. O tipo da mensagem. Então, chamo JOption pane aqui também. JOption pane. E também quero que seja uma mensagem de erro aqui, no caso. Só pra gente diferenciar mesmo os tipos de mensagem. Então, feito isso, que é a condição de não ter filmes cadastrados, eu mostro a mensagem. Se ele tiver filmes cadastrados, aí sim. Ó, eu sim. E aí eu passo todos esses valores aqui para dentro do meu apps. Pronto, basicamente é isso que a gente vai estar configurando para a gente estar, de certa forma, encapsulando aí esse problema que estava tendo. Então, se a gente exibir aqui agora, em tese, na hora que eu pedir para ele apresentar promoções, ó, nenhum filme cadastrado sem promoções. Ok. Se eu cadastrar um filme qualquer, pedir para exibir, ó, agora tem. É o mesmo filme, eu lembro que eu comentei com vocês, só que com três, é, três faixas diferentes de desconto. Então, muita importância. Se apertar em comprar ingresso, tudo funcionando normalmente. Todo mundo conseguiu acompanhar o desenvolvimento daqui? Ficou alguma coisa, alguém tá fazendo alguma coisa ainda? Eu consegui acompanhar. Certo? Eu também. Perfeito. Vocês têm agora, né? Chegamos no melhor slide possível. Dúvidas? Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Vocês ficaram com alguma dificuldade? Vocês acharam que foi um conteúdo mais simples de aprender? Como é que foi? Ah, pra mim foi. Certo. Pra mim também, tranquilo. Perfeito. Vocês têm alguma dúvida? Não? Não. Perfeito. Não. Certinho. Então, pessoal, não vai dar pra gente passar a parte de JTab de Paint, né? Porque tomou um tempinho nosso, mas aí eu gravo offline mesmo e posto pra vocês, aí vocês podem assistir. Vai ser provavelmente um vídeo mais sucinto, né? Tem as pausas, etc. Aí vocês podem estar colocando a velocidade que vocês preferirem pra estar assistindo. Mas sobre o J Desktop, não, perdão. Sobre o Box Layout, a nossa live é isso, nosso conteúdo foi isso. Qualquer coisinha, se tiverem qualquer dúvida relacionada a esse conteúdo ou outros conteúdos anteriores, podem me mandar mensagem, marcar a monitoria se precisar também, para vocês estarem acompanhando. No mais, eu acho que a gente encerra aqui. Muito obrigado por vocês terem participado. Quem não pôde participar também, obrigado se estiverem assistindo aí, etc. E é isso. Obrigado. Até a próxima sessão. Até. Valeu, Clark. Obrigado. Valeu. Nada. Boa noite. Boa Boa tarde, aliás. noite, hein? Boa noite. Até.